Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma aula que faz parte do meu futuro curso aí que eu vou estar lançando nos próximos dias. Então, eu vou deixar aí essa aula aí para vocês entenderem um pouco mais. Aí, se vocês tiverem interesse sobre o curso, vocês deixam aí no comentário. Provavelmente nos próximos dias deve estar saindo. E acredito que todo mundo vai conseguir ter acesso aí. Então, o curso ali eu vou explicar desde lá do início como transferir, como criar carteira, até as estratégias mais avançadas de empréstimos, uso de liquidez, Pendle. E a última aula, que é a aula principal, que eu vou falar sobre os airdrops ali, que como você procurar os airdrops, como saber quais são os melhores e tudo mais. Então é isso que vai ter nesse curso, né? E se vocês gostarem dessa aula aí, deixem o like, se inscrevam aí no canal, deixem aí nos comentários se você tiver interesse sobre o curso. E vamos para aula. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês o DeFi Lama, né? Que é a bíblia do mercado cripto aí. Então aqui é onde você vai extrair todas as informações que você precisa aí para saber o que fazer, o que não fazer, como procurar as melhores oportunidades aqui no mercado. Então, essa é uma plataforma bem completa. Logicamente que o que eu vou trazer para vocês é que ainda vai ter mais coisas que dá para fazer, mas eu vou tentar elencar aqui as principais coisas que a gente utiliza aqui, né, no DeFi Lama. Então, você entrando aqui já de cara no DeFi Lama, você já vai cair aqui, né, no overview aqui, que você vai ter acesso a todas as blockchains aqui. Então, você vê a Ethereum, a Solana. Então, aqui você consegue ver a quantidade de grana que está entrando na rede, a quantidade, o gráficozinho aqui e tudo mais. Aqui você consegue ver os aplicativos que tem dentro da rede e tudo mais, o TVL deles, o quanto que tá mudando de TVL na semana, no mês, no dia e tudo mais. Você pode procurar aqui pelas outras blockchains, ó, a blockchain da Berachain, que foi um token lançado recentemente. Você vê que tá subindo aqui o interesse pela rede. A gente tem outra rede aqui que está com interesse alto também, que é a Sonic. Então você vê que o TVL dessas redes subiram. Aí, quero buscar esse airdrop. Pô, você vem aqui, você vê todos os aplicativos que você tem dentro dessa rede que você pode utilizar lá para buscar um airdrop. É assim que a gente usa, né, aqui. Então você tem acesso a todos os aplicativos da rede aqui. Aí você, lógico, tem que fazer o teu filtro, você tem que saber o que, que você vai usar, o que, que você não vai usar. Aqui mostra o quanto de dinheiro tem travado dentro desse protocolo. Então você vê que aqui nessa rede os protocolos não tem tanta grana assim travada, né? Então já fica um pouco mais arriscado você investir. A gente tem aqui o ecossistema Hyperliquid, que é outro ecossistema que está em alta. Você vê que ele está subindo. Você tem alguns DEPs aqui também. Você vê a mudança, né, do TVL deles, mas aqui também tem pouca grana investida, 2 milhões, 1,8 milhão. Então é pouco dinheiro, né? Então beleza, aqui você tem o overview geral aqui, né, do mercado. Aqui você pode filtrar por redes. Você vai ver aqui como é que tá a rede, o quanto que está sendo enviado para a rede, o quanto de stablecoin tem na rede, o quanto de volume, o quanto de taxa essa rede está gerando e tudo mais. Aqui você consegue ver a fatia, né? A Ethereum tem 54% da fatia quase aqui. E daí você consegue ver a fatia das outras redes aqui, né? Logicamente, se você clicar aqui, você vai ver o que a gente viu ali no overview, né? Você vai clicar aqui, vai direto lá pro overview lá, né? Então, foi aqui. Aí você tem o TVL aqui que está sendo transferido de rede para rede. Então você consegue ver o quanto está saindo, quanto está entrando em cada rede e tudo mais. Aqui você consegue comparar as redes, né? Comparar os dados de cada rede. Então, consegue vir aqui e selecionar, por exemplo, a Ethereum com a Solana. Aí você vê, né? O TVL do Ethereum é o azulzinho, a Solana é o verdinho. Muitas pessoas acham que a Solana vai derrubar o Ethereum. Eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Porque tá bem longe aqui, né?
Então, aqui você consegue comparar várias e várias redes, né? Várias redes diferentes. Pode pôr aqui a Perachain com a Base. Ó, a Perachain tá no azul e a Base tá o verdinho. Então, a Berachain já tá bem próxima da Base. Pô, isso aí é algo relevante, né? Tá rolando muita coisa lá dentro da rede da Berachain. Então, aqui você consegue comparar uma rede com a outra. Aqui a gente tem uma abazinha de airdrops, mas eu não costumo muito usar isso aqui porque não te dá um filtro tão legal, mas você pode dar uma olhada aqui, às vezes você pode achar uma coisa ou outra, né? A Terraborrow aqui, que é um bom aplicativo, a Kodiak. Tem alguns aplicativos que eu acho interessante que ele mostra aqui, mas você tem que fazer um filtro assim melhor, né? Essa F-Launch aqui é interessante. Tem vários protocolozinhos interessantes aqui, mas aqui não tem um filtro, não dá para saber assim o quanto que vai dar de recompensa, né? Esses airdrops, tem que dar uma estudada melhor. Você pode filtrar por TVL aqui, talvez os que têm maior TVL possivelmente vão ser um pouco melhores esses airdrops, né? Geralmente é assim, então você filtra por TVL e, e dá uma olhada, no caso. Então, aí beleza. Aí você tem o Treasuries. Treasuries é o quanto de grana cada protocolo tem ali, né, na sua fundação. Então você consegue ter acesso à grana que os protocolos têm, para onde que vai cada grana, para onde que não vai e tudo mais. Aqui você tem os oráculos, né? Que é o oráculo é quem traz a informação do mundo real para dentro da blockchain. Então, esse é o serviço que os oráculos prestam aqui para a blockchain. Então, você tem vários oráculos hoje. Os maiores que a gente tem seria a Chainlink. Esse Chronicle eu não conheço muito, mas daí a gente tem a Pitch, a Redstone. Tinha mais um outro legal aí, mas não está muito aqui em cima, mas é basicamente esses que eu costumo mais vendo assim nas redes, né? A Chainlink, a Pitch e a Redstone. A Supra talvez também é um bom protocolo. Os outros eu não conheço muito, eu não posso dizer que é um bom protocolo, não é porque eu não conheço muito. Mas vale vocês estudarem aqui, entenderem um pouco mais, né? Aí você tem os forks, né? Os forks. O que é um fork? O fork é quando uma rede se divide. Ah, e uma galera vai para um lado, outra galera cria outra moeda, daí vira o fork, né? Então, só que a gente tem o fork dos aplicativos. Então, criou a Aave, daí depois que criou a Aave, criaram vários forks que foram várias cópias da Aave. Vários outros aplicativos foram copiando e copiando, um faz, outro copia, um faz, outro copia. É assim que funciona. É o que se consegue ver, né? Os aplicativos que foram copiados aí. Aí aqui você tem uma abinha dos top protocolos aqui da blockchain. Então aqui você tem os tops protocolos separados pelas redes, né? Então você tem os top protocolos separados por redes. Então Ethereum, aí você tem aquele Liquid Staking, Lending, Reinstaking, Base Trading, Liquid Restaking, Yield, CDP, DEX, RWA, Cross-Chain, Bridge, Stake BTC, Farm. Então aqui você consegue ver os melhores aplicativos de cada uma das redes, né? Então você consegue ver de cada uma das redes como é que tá aqui, quais são os melhores protocolos de cada rede, né? No caso, seriam os protocolos que têm mais grana alocada, né? Então eles são considerados os melhores, porque se tem mais dinheiro é porque o povo confia mais neles, né? E você consegue fazer uma comparação entre os protocolos, ali mais ou menos da maneira que a gente viu ali de comparar as redes. É mais ou menos o que acontece aqui. Tá meio ruim de carregar aqui, mas aqui se faz a comparação entre os protocolos. Você pode selecionar os protocolos aqui e fazer uma comparação entre eles. Não costumo muito usar isso aqui, mas tem aqui, né? Se você quiser utilizar. Aí tem protocolo expenses. Esse aqui é coisa nova, eu não.
manjo muito usar aqui também. Tem que dar uma olhada melhorzinha aqui para que serve, mas não sei se vai te ajudar tanto assim. Tem coisa aqui que é muito nova, assim, que a gente não usa, né? Porque eles estão sempre atualizando aqui. O DeFi Lama é um negócio que mudou bastante aí nos últimos anos. Aí aqui você vê o quanto que está sendo usado o Ethereum em cada protocolo, então quanto que tem de Ethereum em cada protocolo aqui. Então você consegue dar uma olhada aqui para ver quais são os protocolos que mais tem Ethereum, né? No caso, sempre vai ser a Lido, né? A Lido é o protocolo que mais tem Ethereum travado, porque é o restaking, né? E o staking de Ethereum ali, que você ganha essa recompensa, como a gente já viu lá na aula de Liquid Restaking. Então, por isso que a Lido é um dos maiores protocolos hoje do mercado cripto, talvez o maior. Aí aqui a gente tem as categorias, né, de segmento do mercado aí. Então, Liquid Staking, Lending, Bridge, DEX, Restaking, Yield, Liquid Restaking, RWA, que é Real World Asset, Base Trading, CDP, derivativos. Aí você vai clicar aqui e ele vai te mostrar os melhores aplicativos dessa narrativa. Então, por aqui você consegue ver quais são os melhores aplicativos de cada uma das narrativas do mercado hoje. Então, vale a pena você dar uma olhada aqui. Esse aqui é interessante olhar. Aí você consegue ver o que tá mais bombando, né, nos últimos tempos. A gente vê que protocolos de lending estão subindo bastante. É, aqui você consegue ter uma noção, né, do que está subindo, do que está caindo agora e tudo mais. Daí que os protocolos recém-listados, geralmente a gente não olha muito para isso porque não é tão interessante. Talvez você filtrando por TVL aqui, mas daí não vai ser protocolos recém-listados, né? Vai ser protocolos antigos já. Então, esse aqui eu não acho tão interessante. Aí aqui você tem as línguas de programação de cada uma das redes, então você consegue filtrar pela língua de programação de cada uma das redes, porque cada rede usa uma língua de programação diferente. Então aqui você consegue dar uma filtrada, né? E tudo mais. Aí o PNL aqui é só para você fazer uma continha aí, você bota quanto você comprou e quanto que você vendeu, e daí é que vai aparecer o quanto você lucrou. Aí é só mais para você usar aí, para você ver. Você pode escolher o token aqui e tudo mais. Aí agora a gente vai para a parte de yields, né? Que seria mais ou menos ligada à parte ali da aula de pools de liquidez, né? Então, aqui você tem os yields, né? Que você consegue, as pools de liquidez, que você consegue fazer aqui no caso. Então, que você tem vários pares de pools de liquidez aqui. Aí, geralmente eu costumo filtrar por Uniswap só. Então você vem aqui, seleciona Uniswap. Pô, é o melhor aplicativo que a gente tem, né? Então eu prefiro selecionar Uniswap aqui sempre. Então, logicamente, você pode selecionar outros protocolos, mas eu estou mostrando o que geralmente eu faço, né? Então, aí aqui você consegue ver as pools e ver o quanto está rendendo aqui, cada pool. Óbvio que essas pools que rendem muito são de tokens insanos, né? Então, não sei se são tokens que você vai querer segurar aí na tua carteira. Talvez um ou outro, às vezes aparece aqui em cima, algum outro token que tá dando muito visibilidade, às vezes aparece aqui em cima, como dando bastante taxa, né? Às vezes tem uma pool ou outra boa aqui, dessas estão dando bastante taxa, mas geralmente são tokens mais insanos, assim, no caso. E tem aqui, ó, uma pool boa, que é WET com W, né? Que é o token da Wormhole. Esse aqui é uma pool que eu faria. Tá dando 224% ao ano. Tá bom pra caramba. Os outros tokens ali em cima eu
não manjo muito, mas daí você tem que dar uma filtrada aqui, ó. WTR com usual. O usual pode ser que seja interessante também, 204% ao ano. Você tem que selecionar pelos tokens que você tem vontade de fazer aqui, né? Que você tem vontade de segurar. Não vai fazer pools só porque tá dando bastante taxa, porque pode ser que esse token dessa pool morra e você fique com prejuízo de ganho, né, no caso. Então que você tem o delta natural. Delta é uma operação que fazem onde eles botam um long e um short. Então eles coletando taxas ali, né, do mercado, fazendo esse tipo de estratégia. Aqui você consegue, né, selecionar esse tipo de estratégia. Ele vai te dar algumas estratégias. Aqui são outras estratégias também, se você tiver vontade de dar uma olhada aqui, né? Esse long short stretch, lever e lane, que mostra ali onde dá para fazer um empréstimo e tudo mais. Não costumo muito usar isso aqui porque aparece uns protocolos meio insano aqui e você meio com o pé atrás de colocar em protocolos que você não conhece muito, né? Então, fica a dica, tente usar protocolos assim que sejam mais consolidados no caso, né? Aqui a gente tem um overview aqui do mercado, dos yields, do quanto está rendendo e tudo mais. Aí aqui a gente tem as pools de stablecoin. Pools de stablecoin são pools que você vai fazer para só com dólar. Então, aqui você consegue achar. Então, vamos selecionar a Uniswap aqui também. Então, vamos selecionar a Uniswap e ver o que mais está rendendo aqui, ó. Aqui você tem o rendimento aqui dessa DAI com SDS. O SDS eu não conheço, então tem que dar uma olhada. O SDC com DAI, rendendo 30% ao ano. Então é uma pool de dólar e te rende 30% ao ano. É interessante. Bem interessante mesmo. O SDC com DAI, são duas moedas consolidadas já. Tem esse aqui da PayPal com SDT, 30%. O SDE com SDT, 23%. Interessante. Tá bem interessante mesmo. Então tem bastante coisinha aqui de pools de liquidez com dólar, né? Com dólar, no caso, você não vai ter prejuízo assim muito grande, é só lucro basicamente, só que é menos porcentagem, né? Aí aqui você tem os projetos, tudo mais. Isso aqui a gente já viu, né, nos outros, mas ele mostra mais ou menos o quanto que dá, tá te dando de rendimento ao ano aqui no protocolo, mais ou menos, né? Então aqui você tem uma noção aqui. Aí você tem mais algumas coisinhas aqui, né? Tem protocolos de NFTs aqui, então ele vai te mostrar as melhores coleções de NFTs aqui. Então aqui você consegue ter acesso às melhores coleções, consegue ter acesso aos melhores marketplaces, você consegue ver onde que dá para ganhar, né? Aqui o quanto que a galera fez de lucro aqui em cada um das coleções. Aqui você tem acesso aos unlocks. Isso aqui não é tão relevante assim, porque seria quando os protocolos vão lançar a inflação deles ali, né? Então, quando que vai ter o destravamento de tokens? Isso não é tão relevante assim em mercados de alta, porque é apenas um tweet que os caras dão usabilidade pro token, daí a inflação não vai ser muito significativa, entendeu? Então a galera fica muito com medo aí dessa questão de um lock de tokens aí, né? De travamento dos tokens, mas geralmente eles manipulam bastante esse tipo de coisa. Então você vê aqui quando que vai ter um lock dos tokens. Dia daqui 5 horas, 59 horas, Optimism um dia. Não sei aqui, você consegue ver o travamento dos tokens, né? Mas isso às vezes não é tão relevante, mas é bom saber, porque às vezes faz preço no mercado, às vezes sim, às vezes não, às vezes sobe, então não dá pra gente saber muito, né? Não levem isso muito em consideração, mas a galera costuma olhar isso aqui, né?
Aí aqui você tem o Borrow Aggregator, você consegue selecionar o que você consegue pegar de borrow, o que você quer deixar de colateral e ver qual que é o melhor pool que você pode fazer. Então, aqui vai ter a melhor pool aqui. Você consegue para fazer um empréstimo, ele vai buscar a melhor pool para você fazer o empréstimo, né? Tentar pegar a melhor alocação possível. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver uma pool que eu tava afim de fazer. Vamos ver onde que tá melhor. Talvez fazer na Eve mesmo. Ele te mostra o safe, né? Que é no lugar mais seguro, e o degen, que seria em lugares mais arriscados, no caso, né? Então o safe é sempre na Eve, né? Porque a Eve é o maior que tem aí. O maior protocolo de empréstimo que a gente tem. Então aqui você consegue ver o melhor lugar que você consegue fazer esse tipo de estratégia. Daqui é um negócio um pouco mais avançado, mas dá para vocês procurarem por aqui também. Um pouquinho diferente ali do outro, mas é a mesma coisa. Aí você consegue ver o quanto que tem de dinheiro nas corretoras centralizadas aqui, né? O quanto que tá tendo de movimentação e tudo mais. No Open Interest, o quanto que a galera tá alavancada e tudo mais, né? Você consegue fazer um filtro aqui nas corretoras centralizadas, mas como a gente não costuma usar muito corretora centralizada, isso aqui não importa muito pra gente, né? Aqui você tem um overview das bridges. Então aqui você tem um overview das bridges aqui que você consegue utilizar. Daí você consegue filtrar por redes. Então você filtra por redes aqui. E já era, beleza? Daí aqui você consegue ter acesso a bridge. Daí vim clicar, eu já fiz vídeo sobre Layer Zero, que vocês deveriam estar usando Layer Zero se você for fazer bridge entre redes EVM, né? Então aqui a gente tem a Stargate, que é da Layer Zero. É um dos que está no topo aqui, porque vai ter airdrop. Então, aqui você tem um pouco do overview das chains, daí você consegue clicar aqui na chain, ver qual que é a bridge que funciona lá na rede que você quer. Transações aqui, isso aqui não é muito importante. A governança dos protocolos e tudo mais, também isso que vocês não vão usar muito. É que você tem as liquidações no DeFi, né? Que tipo, quando você faz um empréstimo e o valor que você deixou chega no valor que você pegou emprestado, você rola uma liquidação. Então aqui vai mostrar a liquidação que rola ali, né, no dia. Então você vê que lá no dia do crash, do dia 3 de fevereiro, que deu um crash no mercado, teve liquidação pra caramba aqui. Então aqui você consegue ver aonde que foi mais liquidado, em qual protocolo mais foi liquidado gente aqui, e tudo mais. Então aqui você consegue ver as liquidações e papapá. Mas isso dentro do DeFi, não é dentro das corretoras centralizadas. Se você quiser ver dentro das corretoras centralizadas, é outro indicador que você vai usar. No caso, aqui você consegue ver os volumes das DEX, das redes, das perps chains, de todos os lugares, você consegue ver o volume de tudo aqui. Não costuma muito usar isso aqui, porque a gente costuma mais usar o volume lá da rede mesmo em si. O quanto de taxa que cada protocolo está coletando. O quanto que cada protocolo aqui ó, no Rise. Então aqui você consegue ter acesso ao quanto que os protocolos arrecadaram nas suas rodadas de investimento. Então isso aqui é interessante para quem está buscando airdrops, você saber o quanto que o protocolo que você está interagindo arrecadou de grana, né? Então vamos procurar aqui pelo protocolo que a gente vai estar farmando aí nos próximos tempos aí, nos próximos dias. Então aqui você consegue ver que eles arrecadaram 244 milhões de dólares. Então aqui você consegue ter acesso também. Aqui tem o CryptoRank, que
também faz esse serviço aqui, mas você consegue ver aqui pelo DeFi Lama também o quanto que os protocolos arrecadaram de grana ali para você tentar ter uma noção de como vai ser o airdrop. Aqui você tem um pouco da informação dos investidores. Ô, caralho, velho. Por que tá assim essa porra, cara? Daí que você tem os investidores, né? Você consegue ver aqui em qual projeto que os venture capitals investiram. Consegue selecionar. Bom, isso aqui é interessante olhar, porque às vezes você pode pegar um airdrop que pouca gente tá falando, que um grande investidor investiu, entendeu? Então, aqui pode ser que você encontre algumas oportunidades. Ah, tem mais bastante coisa aqui, um pouco sobre stablecoins. Então, aqui você vai ter um overview aí das stablecoins. Você tem esse overviewzão geral do quanto tá valorizando, quanto tá mudando e tudo mais. Então, hoje, lá no passado, a gente tinha 3 stablecoins. Hoje a gente tem milhares já, né? No caso. Milhares e milhares e milhares de stablecoins hoje a gente tem no mercado. Antigamente a gente tinha 3 só, que era essas 3 primeiras, que provavelmente estão em 3 primeiras. O SDT, o SDC e DAI, né? Agora a gente tem a Ethena aqui que ultrapassou a DAI. E acredito que a usual também vai ultrapassar, que deve chegar próximo da DAI já. Daí a gente tem essa FUSD, que é usada pela Binance lá. Tem a PayPal. Tem algumas grandes aqui, interessantes. Porque protocolos de stablecoins são os protocolos que mais geram renda no mercado cripto, são os protocolos de stablecoin. É que você consegue dar uma filtrada pelas redes para ver qual protocolo tem em cada rede, qual stablecoin tem em cada rede. Então você consegue clicar em cada rede aqui e ver qual stablecoin funciona lá naquela rede. E aqui você consegue ter um overview dos grandes hacks que houveram no mercado cripto. Então, a gente tá aqui em primeiro lugar com o da Bybit, que foi no mês de fevereiro agora, né, de 2025. E a gente tem vários outros hacks que ocorreram aqui, né, no caso. Grandes hacks, né? Então aqui ele mostra, vai mostrar o quanto de loss que teve. Então você pode filtrar pelo loss aqui. Então, Bybit e o Ronin foram os dois maiores hacks que nós tivemos no mercado cripto, que foram feitos pelas mesmas pessoas, né, lá da Coreia do Norte. Aqui a gente tem um pouco de informação sobre o liquid staking aqui do Ethereum. Você vê que a Lido domina 68% do mercado de liquid staking. Daí Binance vem em segundo lugar, terceiro lugar Rocket Pool. Daí depois só coisa menor, né? No caso. Então a Lido é o maior protocolo que a gente tem aqui de liquid staking. E aqui você tem um pouco dos ETFs, né? Informação sobre os ETFs, do quanto mudou, quanto que entrou de grana, quanto que saiu de grana e tudo mais. Então você vê que nos últimos dias tem saído grana dos ETFs. Então você consegue ter acesso, pode pôr em volume aqui, ver quem está mais comprando, no caso BlackRock. Daí você vai clicar aqui e vai ter acesso lá às informações, né, no caso. Então, vamos voltar para o Defalama. Aqui você consegue ter uma ideia aqui do quanto os ETFs estão comprando de Bitcoin. Daqui tem o último, né, que é a narrativa tracker, para ver ali dentro do Twitter o que tá, a narrativa tá mais em alta, né? Então, você consegue ver o que tá mais em alta aqui dentro do Twitter. Daí você consegue ter uma noção, porque isso aqui sempre dá umas mudadas, assim, né, no caso. Análise, social fi, beleza. Análise social fi, beleza. Daí você tem que olhar os outros, né? Os outros que importam mais pra gente. Reward Assets, tá em terceiro lugar. Stacks, né? Stacks porque... Por causa do hack, né? Daí estão falando de stacks. Inteligência artificial, Bitcoin, Smart Contract,
DeFi, Ethereum e Game. Game tá em último. Game tá bem fraca nesse ciclo. E daí aqui embaixo a gente tem algumas outras ferramentinhas, mas não costuma muito usar. O que a gente costuma usar mesmo é o que tá aqui em cima, que o que eu mostrei tudo para vocês nessa aula. Então é isso aí. Valeu!